Merlin é um dos seres mais misteriosos, carismáticos da literatura e da história. O que se sabe sobre ele são informações fragmentadas e histórias confusas. Merlin tinha momentos de total lucidez e sabedoria, como quando ele orientava o rei Arthur a reinar com harmonia, e também quando ele falava com os elementais. O mago Merlin conhecia os segredos do céu e da terra, da vida e da morte, dos homens e dos deuses. Alguns o chamavam de feiticeiro, de filho do demônio, de santo, mas todos o reconheciam como um grande sábio. Primeiramente, ele foi confundido com um louco chamado Merlin, que se refugiou lá nas terras escocesas e fazia previsões para o futuro. Ele era filho bastardo da princesa real de Dyfed. Porém, o pai da princesa, Meurig Meredydd Rey, não é visto na genealogia tradicional daquele reino. Provavelmente ele era um sub-rei das regiões que limitam Ceredigion. O pai de Merlin, dizem os relatos, que foi um anjo que desceu, visitou a princesa e deu-lhe uma criança. Já os inimigos de Merlin diziam que ele era filho de um demônio chamado Incubus, que mantém relacionamentos com mulheres enquanto elas dormem. Ele teria herdado a beleza da mãe e a inteligência do pai. Dentre as lendas urbanistas, Merlin foi conselheiro de Vortigern, Uther Pendragon, Morgana e Arthur. Diz a lenda que Uther se apaixonou por Igraine, a duquesa de Cornwall, mas seu marido trancou-a numa torre, e Merlin fez com que Uther se parecesse exatamente como Gorlois, que era o marido de Igraine. Então Uther passou pelos guardas, entrou no castelo, foi até a torre, isso com a aparência de Gorlois. Ele subiu a torre e teve uma noite com Igraine, gerando um filho chamado Arthur. Gorlois, não sabendo de nada, foi ao encontro de Uther numa batalha, e ele acaba sendo morto pelos soldados de Uther, enquanto Uther estava lá no castelo, disfarçado com a aparência de Gorlois e enganando a duquesa. Havia um acordo entre Merlin e Uther para que o fruto desse relacionamento fosse entregue para Merlin, para que ele fosse o tutor dessa criança. Arthur foi criado por um pai adotivo chamado Sr. Hector. E certa vez, o mago Merlin criou uma competição da espada na pedra. A espada era Caliburnius e não Excalibur. Excalibur veio depois que Arthur quebrou o Caliburnius. Ele se tornou rei removendo Excalibur da pedra. Nos romances, Merlin é o criador da Tábula Redonda e está sempre ajudando e dirigindo os eventos do rei e do reino de Camelot. Alguns escritos contam que Merlin se apaixonou por Morgana, que era meia-irmã de Arthur. Ele concordou em ensinar-lhe todos os seus poderes místicos, e ela ficou mais poderosa que Merlin, e determinou que não seria escravizada por ele, e prendeu-o num calabouço, e a ausência dele na Batalha de Canaan causou a morte do rei Arthur. Você pode conseguir muito mais informações sobre essa história em livros e pesquisas, onde você poderá ter maiores detalhes de quem realmente foi Merlin. Se gostou do vídeo, deixa o like,
compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e acione o sininho. E o mais importante, deixe a sua opinião.